Estamos no ar com a KibaCast, a sua parada de cultura pop oriental no coração da liberdade. Eu sou o Raul e com direção de Carolina Cavalcante, estou com ele, meu amigo, mais uma vez. E aí, Bruno? E aí, galera? O pessoal falou que fazia tempo que eu não vinha, tava com saudades. O nosso querido Oliver falou, então vem de novo aí, pô. Vai de novo. Aí o que acontece? Daqui a pouco o pessoal não quer mais que vem. Pois é, né? Satura um pouco. Saudades Naomi. Grande abraço, Naomi, grande abraço. Olha, agora sim, eu tô com o meu retorno aqui, o meu retorno me enganou. Eu fiquei com aquela cara, tipo, olhando pro retorno, será que eu venho? Será que eu tô online? Obrigado, direção. E quem está com a gente hoje, Bruno? Hoje temos uma convidada especial, especialíssima. Ela, consolidada com mais de 45 milhões de views. É coisa, hein, gente? 45 milhões é coisa. Views em suas músicas. Ela é uma expoente do Rap Geek. Seja muito bem-vinda, Dia! Aê! Oi, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tranquilo. Melhor agora. A gente tá muito feliz que você esteja aqui pra bater um papo com a gente sobre Rap Geek, que é um tema que a gente gosta muito, né, Bruno? Exatamente. Semana passada tivemos aí com o Kabishida, grande abraço, Kabishida também. E mais aí uma segunda rodada falando aí sobre rap, meninos de rap anime, agora Rap Geek. E aí, quem sabe, espero que venha mais gente, eu quero que venha mais gente. Pra fechar a tríade, né, porque a gente começou com o Rap Gamer lá com o Iron Master, né, em abril. Então, uma tríade bem bacana. Apesar de que o Iron faz música de tudo, né, atualmente. Mas menino... Não é só de game. É que a grande maioria dele, né? É. Tanto que a gente foi enganado pela produção do Iron, foi bem engraçado. Botaram lá no título assim, rap de anime. Aí o Iron falou assim, então, gente, mas eu não faço rap. Ele tem um ou outro, mas não é muito, não. Não é o forte, né? Não é o forte. Não é que nem o Papyrus. Papyrus é música de filme. Uhum. Sim. Próximo rap de filme? Enquanto... Olha aí. Fica a dica aí pra você. Direção aí, ó. Inclusive, pra você que não conhece aqui onde a gente está, você tá falando, nossa, gente, tem tanta gente passando aqui, é um fundo verde. Não, aqui é uma loja de verdade. É a KibaStation. Está cansado das mesmas lojinhas de produtos orientais, com pouca variedade, nada pra fazer e sem espaço nem pra andar? Então te apresento a KibaStation, na rua Tomás Gonzaga, número 18, no coração da liberdade. A KibaStation não é só uma loja, é um espaço de entretenimento com mangás, figures, estátuas, funcos, além dos principais card games do mercado. E não para por aí, só na KibaStation você pode encontrar influencers fazendo conteúdo aqui, no Akiba Aquário, local para jogar card games com seus amigos. E se você pensa que acabou, Bruno? Nada disso, amigo. A KibaStation também é a casa de eventos de pequeno e médio porte. Então, venha pra cá você também, não deixe pra depois e venha conhecer essa emocionante experiência Otaku, Bruno. Isso aí, galera. KibaStation, gachas, eventos e tudo mais. Torneio de Beyblade, acredita ou não? Torneio de Beyblade. E é isso. Quem sabe em breve show da Dia? Quem sabe. Ia ser legal. Estamos aí. Por favor aí, ó. Produção, queremos show da Dia aqui. Alô? Olha, eu sei que você tá escutando, pode falar. Oliver, você é o machista, só tá trazendo homem, eu quero a Dia cantando. E, claro, todo convidado ganha presente, Dia. Eu ganho presente? Tem presentinho pra você, sabe o que é? O sticker da semana, direção, põe aí na tela pra gente ver. Aquele momento... A gente vai contar. Olha aí. Que legal! E tem mais. Que bonitinho, cara! E pensa que acabou, ainda tem mais. Ai, cara, eu adorei esse. Que da hora. O pior é que ficou muito parecido. Esse daí, principalmente. Você gostou? Gostei, tá muito bom, que isso? Em breve a produção vai mandar os stickers pra você, tá bom? Não, tá bom. E você de casa também pode receber. Aí no chat tem um link pra você baixar os stickers, mas se o link não estiver aparecendo pra você, é exclamação stickers, né, direção? Olha aí, tá vendo? Isso aí. Só escrever aí no chat que vai aparecer o link pra você baixar o sticker magicamente. E é só enquanto a live está no ar. Acabou a live, você só vai achar no mercado negro, onde é muito mais caro. NFT? Vamos abrir a indústria de NFT daqui. É isso? É NFT daqui. Isso aí. Grande abraço, Ricari também, né? Sempre bom, Ricari. Exatamente, Ricari que faz essas artes maravilhosas aí pra gente. Inclusive ele que faz a mão no celular. Sabe quem fazia a mão no celular também? E atualmente é uma das maiores ilustradoras do Geek? A Quem? Karen.
Sério? A que faz... Tipo assim, ela não tá fazendo mais thumb em massa, né? Porque antes as thumbs do Geek era só a Karen. Mas ela que faz as thumbs da Mystery, ela fazia pra Ni, ela fazia pro Marquinhos, ela fez umas pra mim. E ela... A arte do meu canal, a antiga, foi ela que fez também. E ela fazia tudo no celular. Aí depois dela conseguiu evoluir pra comprar a mesinha dela, o computador. E é incrível, E né? atualmente é a top 1 tá aí, e ninguém desmanca. Bravo. Acho muito bravo essa galera que faz a mão, cara. Inclusive, queremos você aqui. É. Fica a dica aí. E você aí que tá no chat, pode mandar suas perguntas. Em algum momento a gente vai estar lendo perguntas da galera também. Exatamente. Tá? Primeiro, antes aí de entrar no meio do rap e tal, quando você era a pequenina Dia e tal, o que você gostava de consumir? O que você assistia na televisão? O que você gostava de fazer? Conta pra gente. Quando eu era criança, quando eu era bem pequitinha, eu sempre fui uma menina muito presa em casa. Eu não saía pra rua, nem nada. E eu assistia, como qualquer criança da época, TV Globinho e tudo mais. Tanto que foi lá que eu assisti o Super 11, que foi meu primeiro anime. Super 11, Rede TV. Super 11. Rede TV. E passava na Record também, Pica-Pau e tudo mais. E desde criança eu gostava de música e eu ouvia principalmente, além das que o meu pai ouvia, né, que eu ouvia de tabela pelos meus pais, eram músicas internacionais, tipo realmente Beyoncé, Lady Gaga, tudo mais. Então tudo isso me aproximou bastante do que eu gostava muito na época, que era música. E quando não era música, era desenho. E quando não era desenho, era joguinho de celular. Porque demorou muito até eu conseguir jogar realmente o meu primeiro jogo. Porque nunca tive muito acesso aos jogos, porque meu pai não gostava. Então eu não tive muito acesso a isso. Mas meu pai era TI, então eu sempre tive acesso a computador. Entendi. E isso facilitou bastante. Quando eu joguei meus primeiros jogos, foi a partir do computador, que seria nem é o GTA San Andreas, mas o GTA Vice City eu jogava. Vice City. Então, eu era uma criança dessa vibe, bem nerdinha mesmo. Uhum. E sempre foi assim, até os dias de hoje. Nunca parei. Como que você descobriu o Rap Geek? Foi na escola. Eu estudava, eu tava acho que no 6º ano do Fundamental. Uhum. E foi uma amiga minha que me mostrou. E a primeira música que eu vi foi um duelo de titãs. Foi o primeiro duelo de titãs do Sasuke vs Vegeta. Que era aquele de imagem parada, só com a legenda enorme. Sim. E era um negócio que eu fiquei nossa, cara, que legal! Que divertido, né? Pra uma criança também, porque eu era ainda criança. Então, nossa, muito divertido e tal. Aí ela, eu tenho outros aqui. E foi quando ela me mostrou a música do Taos. Que sempre vão pelo Taos. Uhum. Que foi a música do Nagato, do Taos. E foi realmente as minhas primeiras vezes de interação com isso, foi o Taos. E eu lembro, eu criancinha, bem pirralhinha, chegando da escola. Eu sou do interior, né? Eu não sou daqui, eu sou do Pará. Então, eu chegava, eu deitava na minha redinha lá fora, me balançava, botava o celular aqui no peito e ficava lá ouvindo somente o sofredor, pra entender o sofredor. E continuou. Eu gostei tanto disso que foi a partir das músicas do Taos que eu comecei a assistir Naruto. Porque eu tinha um certo preconceito com o Naruto. Ele era muito mal falado na época, porque eu acho que foi na época que tava chegando o final da obra e o pessoal já começava a falar que era ruim, metia o pau na obra, né? Talvez. É porque, tipo, eu não sei, eu só peguei pra Cristo mesmo e eu não tinha um motivo pra não gostar. Eu só dizia que eu não gostava. Porque todos os meus amigos assistiam e eu ficava boiando. Eu ficava tipo, cara, eu não tô entendendo nada. Quem que é isso? O que tá acontecendo? E eu não quero ficar de fora, né? Então eu vou assistir. Obrigado.
E foi na época que não bania episódio do YouTube. Nossa, que época lembra, sagrada. Né, dessa época que tinha episódios de animes, mas no YouTube, que não era banido na época. Então eu pesquisei lá, Naruto, assisti desde o primeiro, que era aquela tela, era a telinha ainda, que tinha um negócio enorme, assim, no resto da tela. Cortadão também, cortadão. Que era 4:3. Aí eu comecei a assistir, e depois disso eu continuei ouvindo músicas, e foi aí que eu comecei a entender mais que existiam outras obras, e eu comecei a gostar tanto disso, mas tanto disso, que eu comecei a procurar outros canais. E foi nessa época que eu comecei a ouvir outras pessoas. Foi o caso do Bazara, que o Bazara também é daquela época, o Black Sagaro, que era daquela época e não faz mais, que tava voltando atualmente, mas não sei se voltou. O Erickson, que na realidade é o Shine hoje em dia. Uhum. E entre outros que eu ouvia. E eu fiquei legal, vou continuar. E eu sempre ficava... Eu era tão viciada, mas tão viciada nisso, que eu só ouvia isso. Fora as músicas que eu ouvia em casa, né, por causa dos meus pais. Mas eu só ouvia isso. E eu tinha... Na época eu não tinha internet nem nada, então eu baixava muita coisa pro meu celular. Uhum. E eu ainda tenho no meu celular todas as músicas que eu baixei daquela época. E tem músicas no meu celular que não existem mais no YouTube. Incrível. Então, foi aí que eu comecei a ouvir outras pessoas e comecei a entrar nesse mundo de cabeça. Você chegou a pegar a época do MP3 Player, o pendrivezinho que você plugava? Sim. Boa época do pendrive. Nossa. A época que a gente usava, né, o pendrive pra ter internet, Tinha o Thor, Odin, ixi, isso aí. Própria Tim, né? Tinha o pendrivezinho dela. Tinha tudo. Quem tinha aquilo era considerado rico. Rico, não. Totalmente. Conta pra gente, quando que você saiu da pessoa que ouvia o rap, quando deu aquele start e falou, pô, acho que eu consigo fazer isso aí também? Cara, eu acho que eu tinha uns 13, talvez, eu não lembro. Tinha essa vibezinha, essa época. E... eu realmente ouvia muita pessoa, e eu fazia questão de procurar novas pessoas. Porque eu gostava realmente tanto. Porque eu tenho um negócio que... Desde criança eu tenho isso. Eu não tenho tanto hoje em dia, porque né, eu não sou mais criança. Mas eu gostava muito de ouvir música geek, porque essa era a única forma de eu conseguir imaginar as coisas. Porque eu tenho a fantasia. Então eu não consigo imaginar as coisas. Então eu ouvir... faziam, isso tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e eu podia realmente sentir que eu era aquele personagem. E era por isso que eu me emocionava tanto ouvindo certas músicas. E naquela época era só rima, com tar com ar, e não sei o que, e ainda assim era incrível pra mim na época, então eu continuei ouvindo e tudo mais, até que, tipo, realmente chegou um dia que eu fiquei eu vi, isso pode parecer meio arrogante da minha parte, mas eu ouvi uma música que eu não gostei, e era muito raro eu não ouvir músicas, eu ouvir músicas que eu não gostava, porque eu sou muito fácil de agradar, então eu fiquei meu Deus, eu não gostei dessa música, mas eu tenho certeza que eu mesma consigo fazer algo melhor que isso. Eu consigo fazer melhor que isso. E foi muito engraçado, porque eu juntei com uns amigos meus da época, e eu fiquei, vamos tentar fazer algo assim. Mas na época a gente não sabia como gravar, a gente não sabia onde achar as imagens da edição, e na edição nem era elaborada, era só tacar as imagens, não tinha nem coerência. A gente não sabia nada, era realmente muito avulso, mas a gente tentou. E o meu pai, na época, me ajudou. Ele falou, eu posso achar um editor de vídeo pra você tentar achar e tudo mais. E na época, o pessoal gravava no Audacity, que é uma DAW de gravação, né? E eu fui começar, tanto que minha primeira música ainda tá no YouTube. Ela tá perdida por aí, mas ela ainda tá no YouTube.
Que é aquela vozinha fina, ficando um... Yeah! É isso aí, mano! E não sei o quê. E bem essa vibezinha de 2015, 2016. E eu só continuei. Só que chegou uma época que eu não lembro o que aconteceu. Mas os meus pais só me proibiram de fazer música. Eles falaram, não é pra fazer isso não. Você tá olhando muito pra isso e tal. Então, dá uma maneirada, para com isso. Que foi porque teve a época que eu fiz, aí eu parei. Na época da minha primeira música. Aí eu comecei, né, a fazer de novo. E foi a época que eles falaram, não, você tá focando nisso, foca nos estudos. E eu, tá bom, não tenho o que eu fazer. Eu era uma adolescentezinha, não tinha a pré-adolescente até. E eu tinha que obedecer meus pais, então eu fiquei, tá bom, vou parar. Aí eu deixei o canal, tanto que o meu canal de hoje em dia é o mesmo de 2017. Sim. Porque se você pesquisar lá, tá escrito que eu criei em 2017 esse canal. Aí, mas eu ainda tinha muito costume de escrever. Porque desde criança eu tenho muito costume de fazer rimas. Tanto que muitos presentes pra minha mãe, Dia das Mães e tudo mais, eram cartinhas de poema pra ela. E ela tem guardado até hoje cartinha tipo, mãe, você é querida, eu amo muito você, quero estar sempre com você. Era realmente um poemazinha bem meia boca de uma criancinha. Aí eu parei, aí eu continuei estudando e tudo mais, aí cheguei no meu ensino médio, isso sem querer voltar, né? Até que chegou 2019... E eu fiquei daqui a uns anos daqui a um tempinho eu vou ficar de maior, né? E eu preciso de uma grana, porque eu não quero ficar na casa dos meus pais. Porque eu sempre tive na cabeça que eu queria sair da casa dos meus pais, que eu não queria depender deles, né? Não que fosse ruim, não era isso. É que eu não gostava de depender dos meus pais. Mesmo quando eu era mais nova, eu não gostava de pedir coisas pra ele, nem nada. Então, eu fiquei cara, eu preciso arranjar dinheiro de alguma forma. Então eu fiquei será que se eu começar agora, eu consigo, sei lá, fazer o canal crescer assim um pouco e tirar um dinheiro disso, nem que seja um pouco pra ajudar? E eu, vou tentar fazer. Quem sabe, né? Eu imaginando, caramba, imagina eu ser grande, assim, sei lá, que nem um Bazar e tudo. Porque naquela época eles eram muito grandes, né? Sim. O Bazar, ele refez o canal, que nem o Daru e tudo mais. E eles estão grandes, até cresceram de novo. Mas naquela época o canal antigo também era muito grande. Então eu fiquei seria maneiro, né? Que isso? Então eu vou começar a fazer. E foi aí que eu voltei em 2020 e eu tô aí até hoje. Entendi. 5 aninhos. Muito fácil. Quase 6 aninhos. Luan, o Wendel até comentou aqui, ó. Muitas dessas letras tiveram início no Frei Miguel, disso eu lembro. Quem que falou? Luiz Wendel. Luan. É o Luan. Ele é um dos meninos que estudavam comigo no meu fundamental. E eu chegava pra ele do nada, duvida? Duvida eu fazer uma letra aqui inteira em 5 minutos? Aí ele, duvido. E eu, toma aqui pra você. Duvidou, tô errado, otário. Aí. Bom, primeiro, parabéns, a trajetória é maneira. Dá um brinde aqui também, cheers, né? Obrigado aí a Kiv Station, né? Já, galera, isso aqui é bom. Isso aqui é bom, hein? Um brinde de direção também, é nóis. Aqui, ó, é nóis. Bom, e... uma coisa legal que você comentou, assim, você já conseguia enxergar o canal meio como um business, assim, né? Porque isso é uma coisa que eu até comentei com o Cabo de você. A cena geek, como um todo, uns 8 anos atrás, lembra, era uma coisa. Você tinha o tal, os 7 minutos. Eles tinham um número já no YouTube, mas assim, não se via o horizonte deles estar fazendo o que eles fazem hoje. Turnês, shows. Então essa visão é muito legal você ter tido, assim, se eu pegar isso aqui, pegar a sério pra fazer, será que daqui a 5 anos eu consigo vivendo disso, fazer isso? Não é só mais um hobby, entendeu? E até te perguntar, assim, desse ponto da sua trajetória, mas musicalmente também, quando que você começou a perceber que, peraí, além da escrita eu consigo também pensar em melodia, eu consigo pensar em isso aqui, em composição? Você tinha música na família também ou não? Não. Tipo assim,
Tem até briguinha do meu pai com a minha mãe, porque minha mãe vive falando que eu puxei o dom da família dela, de cantar e tudo mais. Estilo musical da família. E o papai... Não, ninguém dessa família faz isso. Por que você tá falando isso? Aí ela, meus primos, meus sobrinhos, eles tocam violão. Aí ele... Foda-se. Tô nem aí, cara. Nada a ver. Mas... Isso é errado. A minha mãe fala isso. Tipo assim, eu não corto ela nem nada, eu deixo ela falar. Mas é errado, porque eu não tenho dom. Eu tenho vocação pra isso, né? Por quê? Porque eu digo isso? Porque eu tenho uma mentalidade muito diferente de certas pessoas. Porque pra mim não existe dom. Existem pessoas que são melhores pra certas coisas. Um exemplo. Eu precisei de pelo menos 2 anos fazendo música toda semana pra melhorar. Não só em escrita, tanto porque eu não acho que minha escrita é muito boa. Eu tenho que melhorar ela ainda. Mas vou usar de exemplo minha voz, que é o que o pessoal até que elogia bastante. Então, eu não canto bem, eu não cantava bem. Eu nunca cantei bem, na verdade. Eu aprendi afinação. Eu sei cantar afinado. Eu sei fazer certas técnicas vocais. Mas com muito treino e esforço. Eu não sei fazer melisma direito hoje em dia. Mas eu me esforço bastante. Eu treino bastante pra tentar conseguir. Mas existem pessoas que é o caso da Anne. A Anne do Geek. A Anne, ela tem uma voz que pra mim, ela pode falar, né? Porque eu não sei a história dela. Mas a Anne, ela tem uma voz que ela é naturalmente boa pra canto. Sim. Ela sabe fazer técnicas vocais naturalmente. Então ela tem uma vocação ainda maior pra canto do que eu. Então a Anne, ela se esforça, ela estuda, ela treina. E eu tenho que treinar 2 vezes mais pra conseguir o natural dela. Você é adepta do método Rock Lee. Eu sou o Rock Lee. Porra, da hora. Eu sou o Rock Lee, entendeu? Então, eu só tô usando ela de exemplo. Mas é porque... Pode não parecer pra vocês, mas tanto eu quanto ela, a gente sabe disso. Eu e a Anne, a gente tem timbres parecidos. Por que eu falo isso? Porque teve vezes que a gente cantou junto, que parecia a mesma voz. Tem uma coisa que acontece quando você grava. Exemplo, eu tô gravando a primeira voz da minha música, o vocal principal. E eu quero fazer uma dobra, que é é como se fosse a voz principal, só que um pouco diferente pra dar corpo pra voz. Sim. No geral. E eu canto exatamente igual como a primeira voz. Vai dar uma distorção, porque a gravação vai entender que é a mesma gravação. Então vai causar uma distorção. Isso aconteceu num coral da Anne, que a Anne pediu pra eu gravar. Numa música dela. Ela grava pra mim, que é uma música do Zenitsu, e eu gravo. Tudo bem. Eu gravei e eu fiquei Parece que eu... Tipo assim, a minha voz e a voz dela tem diferenças, né? Sim. Só que, quando elas estão juntas, elas se mesclam. Entra em harmonia, né? Elas se mesclam, então elas parecem uma coisa só. Um exemplo disso, se vocês pegarem pra ouvir, é a minha música com a Anne. A minha música da Ellie e da Abby. Aproveitando da Last of Us. O refrão parece que é uma pessoa só cantando, e é as duas. A única coisa diferente que pode notar é que a Anne, como a gente faz em harmonia e tudo mais, ela tem uma voz mais grave na harmonia também. E é a única coisa diferente. Parece que é realmente a mesma voz. Entendi. Mas eu tive que trabalhar muito pra conseguir esse nível de afinação. E... por isso que eu falo, um bom exemplo disso, que... Vocês pegaram a época do TikTok, que estavam pegando vozes de personagens e estavam botando pra cantar coisa? Isso aí. Tipo, pegaram o Luffy pra cantar uns Barões da Pisadinha. É tipo isso. Eu lembro disso. Lembra?
a voz do Luffy é ruim. Tô falando, não da dubladora, eu tô falando do Luffy mesmo. Ele não é afinado, tanto que se você ouvir ele em Skypiea, ele canta assim, ele canta muito desafinado. Porém, com a IA, pegaram o tom de voz dele e botou pra cantar afinado, então a gente ficou, nossa, que maneiro! Mas a voz dele não é boa pra canto, ele tá cantando afinado. Sim. Então, tipo, eu gosto de mostrar muito essa diferença, porque eu não gosto quando pessoas chegam pra mim e dizem, você tem dom pra canto. É um dom que Deus te deu. Eu me esforcei muito pra fazer isso. É tipo as pessoas que desenham. Ilustrador fala muito isso. Que ilustração é treino, né? É técnica e tudo mais. E às vezes o pessoal fica puto quando falam que é dom, porque fala, pô, você tá desmerecendo todos os meus esforços. Então, foi tipo... Acho que realmente foi 2 anos seguidos, tipo 2022, que eu comecei a ficar Porque toda semana você tenta evoluir. Sim. Principalmente naquela época. Hoje em dia eu acho meio absurdo, porque eu não consigo fazer semanal hoje em dia. Hoje em dia o algoritmo já tá outra coisa. Não, é porque realmente eu era bizarra. É assustador meu eu mais novo, porque eu não consigo postar 1 por semana hoje em dia. E naquela época era realmente 1 por semana, eu postava tudo certinho. E eu ficava muito mal quando eu ficava um tempo sem postar. E eu ficava meu Deus. E hoje em dia eu fico, cara, isso é bizarro, é um cansaço extremo. Também. Só que a cada semana que eu fazia semanal, eu ficava mas o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E eu me inspirava muita gente da cena, né? Que eu considerava muito boa na época. Que é o próprio Vitor, né? Que é o Enigma. Ele... Cara, pra mim, ele é o auge, o topo da qualidade do geek hoje em dia. E naquela época também. E é muito difícil eu mudar meu pensamento hoje em dia. Eu acho que, tipo, existem cantores hoje em dia no geek que são absurdamente incríveis. Que é o caso do Darui. Sim. O Black também hoje em dia tá vindo de uma forma incrível. O próprio Small, do Nova Trupe, ele tem um vocal bom. Eu gosto muito, apesar de eu não... acompanhar tanto assim. Eu gosto muito das letras do Taka. Eu gosto muito das músicas da Anne. E eu sou totalmente fã da Mystery. E eu conheço a Mystery há muito tempo. Eu conheço a Mystery antes dela ser Mystery. É isso. É isso. Então, eu sempre me inspirei em pessoas pra tentar melhorar. Que... Foi o caso de algumas músicas que eu peguei, tipo, cara... Eu gostei muito dessa técnica vocal que, sei lá, o Darui fez na música... Uma música dele lá. Eu fiquei eu acho que eu consigo tentar fazer essa técnica. Nem sabia que essa técnica existia. Vou tentar. Que nem é o caso de uma técnica vocal que eu vi os meninos comentando, que é uma específica, que eu fiquei caramba, eu não sabia que existia essa técnica, caramba, eu vou pesquisar. E eu pesquisava e eu fiquei isso é legal, isso é realmente legal. E foi assim, foi tipo, muito, muito gradativamente, não foi tipo... Nossa, hoje eu vou fazer um melódico. Né? Eu tenho o cronogramazinho pra fazer. Tipo, nossa, hoje eu acordei e eu quero fazer um melódico. Não, foi realmente gradativamente. Tanto que hoje em dia eu paro assim pra pensar e eu falo cara, o meu eu de hoje em dia, se eu encontrasse o meu eu de 2016, ela ia entrar em loucura, ela ia ficar meu Deus, é isso que eu faço hoje em dia? Meu Deus, é essa música aqui, essa música incrível. O que é engraçado, porque tem certas músicas minhas que eu enxergo falhas, porque eu já tenho um conhecimento, né? Então eu enxergo falhas, mas o meu euzinho novo ia ficar meu Deus, isso é incrível, né? Então é muito legal essa distinção entre pessoas, a mesma pessoa em tempos diferentes. É legal, é realmente muito bom. Você explicou até bastante como que você buscou uma evolução, né? No que você se inspirou e tudo mais.
Eu queria saber agora de criação. Como que você criou a sua identidade musical? Eu me sinto confortável em cantar dessa forma. Eu gosto de colocar isso nas letras. Por um bom exemplo, por exemplo, semana passada a gente teve o Okabe Ishida. Um falou que na hora de escrever as letras, eles falam muito de anime, um falou, não, eu gosto de focar no sentimento do personagem. O outro falou, eu gosto de contar a história dele. Faça um estudo e conta a história do personagem. Então, como que você criou a sua identidade musical? Cara, eu realmente sou mais das antigas. Eu sigo muito o que é contar a história. Porque não sei, pra algumas pessoas isso se tornou ultrapassado, porque o geek evoluiu no geral. Sim. Tem de tudo no cenário geek hoje em dia. Tem até funk hoje em dia, que é o caso do Ishida. O Ishida faz funk. Tem funk, né? Sim. Tem rock, que é o caso do... Você mesmo tem música, seus rock, trap... Eu mesma eu tenho trap, que é atuais mesmo. A minha música da Unohana é um trapzão que eu tentei inovar. Eu tenho da Nesco, que é um rockzão. Eu tenho da Mark, que é um rockzão. Mas eu tenho o do Hunter, que é baseado numa música que é um popzinho. Sim. Tanto que eu semeei tanto essa plantinha, eu reguei tanto essa plantinha pro geek, que eu só cantava músicas contando a história, que quando eu não faço, reclamam. E eu fico tipo... acontece. Realmente teve um dia que eu postei no Twitter e eu fiquei cara, vocês são insuportáveis. Vocês são insuportáveis, vocês não sabem o que vocês querem. Se eu faço história, reclamam. Se eu faço mais vibe sem contar tanto pra pessoa ir atrás, vocês reclamam. O que vocês querem? Vocês querem o quê? Que eu seja vidente? Que eu mescle as duas coisas? E se eu mesclar, vão reclamar? Então eu fiquei eu vou fazer o que eu tenho que fazer e é isso. Mas eu sou realmente dessa época de... contar mais a história. Eu gosto realmente de contar da minha forma, porque eu sempre fiz isso, mas eu nunca contei tão detalhadamente como certas pessoas, que é o caso de algumas músicas minhas que não seguem tão fielmente o que acontece. Mas, por exemplo, a minha música mais famosa do meu canal, que é a minha música de Jojo, música do Jotaro, o pessoal me massacrou por causa que eu errei porque eu falei mosquito em vez de abelha. E eu fiquei Mano, não dá. Eu tô lidando com um público extremamente jovem. Com um público que não vai se agradar. Não importa o que eu faça. Então eu vou preferir fazer o que eu faço e agradar as pessoas que realmente gostam das minhas músicas do que tentar agradar a pessoa que só quer reclamar mesmo e foda-se. Que é o caso de algumas pessoas do geek que sofrem muito disso. Que é o próprio caso do Marquinhos. O Marquinhos é um ódio gratuito pra cima dele. Tipo assim, eu não escuto as músicas dele. Eu não gosto. Mas é o meu gosto. E tá tudo bem. Em certas músicas dele eu gosto muito, que é o caso do refrão do Rob Lucci. Eu gosto muito do refrão do Getou, do refrão do Kenjaku. Eu gosto de certas... Mas eu não saio destilando ódio pro mano. Mas o pessoal fez ele desinstalar uma ferramenta dele de divulgar o próprio trabalho. Então eu fiquei cara, isso tá um pouco demais, né? Pelo amor de Deus, vocês só estão pegando uma pessoa específica e destilando todo o ódio gratuito que vocês têm no coração pra ela. Então... Mas, eu gosto de contar história. E eu gosto muito de usar a história pra expressar o sentimento da pessoa, do personagem. Principalmente porque é a forma que eu me sentia quando criança. Eu gostava de sentir que eu era o personagem. Então, se o personagem era triste, eu me sentia triste. Se ele tava com raiva, eu sentia a raiva. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dar imponência pra voz. Se o personagem é um personagem muito forte, que é, sei lá, o caso da Big Mom. Big Mom
Yonkou, top personagens mais fortes do verso de One Piece. Ela pode não ser atualmente, tipo, top 10, mas pelo menos top 15 ela é. Então, ela é a mulher mais forte de One Piece. Então, eu fiquei cara, acho que se eu fazer uma música dela, pô, tem que ser dar imponência, né? E eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Então, gosto. Ai, a pessoa tá com raiva. Ai, dá a emoção, faz um drive na voz pra ficar com raiva, parecer com raiva. Ah, mas a pessoa tá triste. Ah, canta um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais... Ah, faz... Mas eu também, atualmente, eu gosto muito de fazer vibe também. Eu não tô passando tanto, né? Mas, por exemplo, a música do Hunter que eu trouxe, eu não canto como eu canto as outras músicas. Tanto que teve gente, tipo de react mesmo, que começou ouvindo e eu fico isso daqui não é a voz da Dia, o que tá acontecendo? E aconteceu também no especial do Marquinhos, que eu fiz a Vivi. E eu comecei cantando, tipo, bem assim, não sei o que. E todo mundo ficou de quem é essa voz? Ah, mas é a Dia, não é a Dia. Aí quando eu comecei a cantar assim, é a Dia sim, ó. E eu, cara, que ridículo. Que engraçado isso. É legal que ela traz toda uma teatralidade, né, pra letra, pra trazer o sentimento pro público que ela tinha, né, quando era mais jovem e ouvia. E eu vejo você falando com muita maturidade de vários temas, principalmente do produção, coisa de produção musical. Não só de produção, mas de como a internet também, do mesmo jeito que ela pode fazer você alçar voos, e ela também às vezes é muito cruel. Sim. E você fala disso agora, me remete ao que você falou lá no começo, dos seus pais falando pra você quando você tinha lá 13, 14 anos, olha, vai focar nos seus estudos agora, porque talvez a Dia daquela época, será que teria maturidade pra aceitar os comentários que talvez você tenha que ouvir hoje? Não. Eu hoje em dia não tenho maturidade. Eu sou muito jovem, gente. O pessoal não sabe a minha idade, é um segredo de Estado. Que não fui eu que criei. Deixa bem claro, não fui eu que criei segredo de Estado. Mas eu sou jovem, eu não tenho nem 25, 24 anos de idade. Então, eu sou muito imatura pra certas coisas. Uma das minhas imaturidades são, com certeza, a questão como eu trato certos comentários. Porque, tipo, o meu eu de hoje em dia é diferente do meu eu de 2 anos atrás. Porque se você vê... Muito engraçado isso. Se você vê a minha música mais famosa do canal, ela hitou em cima de polêmica. A minha música do Jotaro hitou em cima de polêmica. Por quê? Porque tava muitos comentários muito maldosos pra cima de mim, porque eu tava cantando um personagem masculino. Isso gera curiosidade. Sim. Isso gera retroalimentação. Mas o pessoal ficou porque realmente gostou da música. Então, até hoje tem gente que diz que a música favorita dele é do Jotaro, e eu fico tipo, cara, tanta música melhor. Mas tudo bem, eu entendo, tá tudo bem. Só que causou tanta polêmica isso, que eu fiquei cara, não dá pra mim, tá sendo intancável isso, eu não consigo lidar com tanto hate em massa. Então, tanto que tem muitos comentários, tem tipo 5, 6, 7 mil comentários a música. Então, eu só falei isso aqui não é canal de dublagem não. Isso aqui não é canal de dublagem. Se você quer ouvir a voz grossa do Jotaro, vai assistir o anime. Aqui eu sou uma cantora, você vai ouvir uma cantora. Eu sou uma mulher, Se você quer ouvir voz masculina, você vai num canal de um cara, uma música do Jotaro de um cara, e você ouve a música do cara. Então, tanto que é engraçado porque eu vi recentemente a Anne passando por um episódio parecido, que eu pensei que isso já tinha acabado, mas aparentemente não. Reclamaram que ela fez o Shadow na própria música. E eu fiquei foda, né? Mas isso já a música é dela, né? Você, otaquinho chato, vamos bater um papinho agora que talvez você não saiba. Mas a gente vai jogar uma pitada de realidade? Não, eu vou jogar uma realidade boa. Naruto, um personagem muito amado. A dublagem dele, tanto original quanto a dublagem brasileira, é feita por quem? Por 2 mulheres. Luffy e a Luffy também sempre foi feita e continua sendo feita por uma mulher. Então, cara,
Se a dublagem ou a música tá sendo cantada por uma voz feminina ou masculina, não vai mudar nada pro seu personagem, meu amigo. Não muda aí. Uma coisa que falavam muito pra mascarar o preconceito, claro, era que mas não passa a mesma vibe do personagem. Gente, tem moleque do Geek que tem a voz mais fina que a minha. Sim. E faz música, sei lá, do Yujiro Hama. E ninguém reclama. Vocês só estão reclamando porque é uma mulher cantando. Vocês não estão tão pouco se fudendo se a minha voz é fina ou não. Se a minha voz fosse grossa, que nem, sei lá, a voz da Nick Mo. A voz da Nick Mo é um vozeirão. Iam reclamar da mesma forma. Então, tipo, gente, vocês só estão caçando o problema onde vocês estão caçando pelo em ovo. É isso. Acho que tem um negócio aí que eu falo, o ônus e bônus quando a cena cresce, né, cara? Que é assim, a gente fala, o Rap Geek há 8 anos atrás, talvez 6 anos atrás, quando o dia ainda era jovem dia, que ainda é jovem. Mas, tipo assim, era pouco, não tinha todo esse tamanho, né? Aí a cena cresce, aí gera esses problemas também. O bônus, vocês conseguem fazer shows, conseguem ter mais projeção. Igual só, tem react agora. Mas já pensou, há 6 anos atrás você imaginava ter react dos seus vídeos? Não. A gente nem sentia isso, né? Agora, só que era esse tipo de problema. Já era pessoas que não conseguem administrar. É interessante que a gente vê o pessoal que é fã, principalmente hoje em dia que tá muito forte, galera que tá no YouTube e tudo mais, que fala do meio geek, nerd e tal, em sua maioria é totalmente, cara, não tem outra palavra, é preconceituoso. Quando é uma mulher que é a titular do filme, gera crítica. Quando uma personagem feminina é a mais forte, gera crítica, né? E é muito triste ver que os meios que vão se abrindo, as cenas que vão aparecendo desse meio, né, que no caso o Rap Geek, também acontece esse tipo de coisa, né? Acontece. É realmente muito triste, porque, tipo, eu sofri esse negócio do Shotaro há, acho que, quase 4 anos atrás. E a Annie está sofrendo hoje em dia. Tipo, sofrendo é um termo, né, porque ela aparentemente não ligou. E eu fico muito feliz que ela não ligou pra isso. Mas ela tá passando por isso hoje em dia. Aí daqui a 6 anos, a fulaninha que começou vai passar por isso também. E eu fico poxa, tanto tempo e não evoluiu nada. É realmente muito triste, porque a gente já sofre tanto preconceito de outras cenas. Fora de outras cenas de música, né? Fora a nossa, a gente já recebe muito preconceito. Sim. Só que os nossos próprios ouvintes são muito imaturos. E eles são preconceituosos com outros estilos. Perpetuam o próprio. E continua um ciclo de preconceito um atrás do outro. Tanto que teve uma... É sempre no Twitter. De um menino que falou, tipo... mas a cena geek tá muito superior às músicas atuais do Brasil. E todos os cantores que eu ouvi ficaram... Mano, qual o seu problema? A gente já recebe muito hate e você quer trazer mais hate pra cima da gente. Pelo amor de Deus, atualmente a gente é muito grande. O geek, ele alcança números gigantes. Tanto que, se você vê... canais grandes, tipo o próprio Ani, o Marquinhos, o Nova Trupe, o Black atualmente, eles pegam de 500 mil a 1 milhão de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Então, tipo, isso comparado a algumas outras cenas é muito acima, porque tem músicas estouradas, entre aspas, que não pegam esse tanto de visualização no YouTube. Só o YouTube. A gente não tá nem contando as outras plataformas. Então... preconceito gera preconceito e preconceito e preconceito e continua. Se você sofre preconceito por ouvir música geek, aí você vai lá e fala que funk é uma bosta. Aí o funkeiro vai lá e fala, mas vocês são horríveis. Nossa, olha isso aqui que vocês estão fazendo. Nossa, mas vocês fazem...
sei lá, fazem sertanejo que só fala de traição. Aí o cara cantou sertanejo, vem e falam, mas vocês são assim e tal. E vai continuar acontecendo isso, e acontecendo isso, e vai continuar, e continuar, e continuar. E não vai parar nunca. Aí, concordo. E... Oscar, é muito complicado essa parte. Mas até... Você quer que eu puxar outro tema? Puxar? Pode falar. Não, aproveitar, fugir um pouquinho, mas vai pegar isso junto. A cena cresceu, e aí você até comentou assim, nessa questão de, pra mim hoje, lançar 2 vídeos por semana é algo quase impossível. Eu tenho uma teoria sobre isso, voz da minha cabeça, mas assim, eu acho que o que cresce um pouco nosso, assim, quando você começou, você tinha uma noção do que era produção, produzir, e o que era a sua régua disso, o seu nível de qualidade. Você cresce, isso também cresce junto. Então assim, talvez hoje a gente, vamos lançar um vídeo, porque o vídeo que eu lançaria uma vez por semana não vai ter o mesmo nível de qualidade que eu quero, o que eu faço. E isso satura a gente. Aí entra nesse ponto. Quando você começou a produzir, imagino que você tinha a rotina igual você falou, fazia a letra, fazia o beat sozinho. Hoje em dia eu imagino que mudou. Então como é que é hoje o seu processo de criação de uma música? Se desde o eu tenho uma equipe, eu converso com ela, ou não, faço tudo ponta a ponta. Como é que é hoje? Tudo muda, né? Antigamente eu morava com meus pais também. Atualmente eu moro com uma amiga minha, aquela que veio comigo. Hoje em dia, eu não consigo escrever mais nada. Eu não escrevo mais. Nem em bloco de notas, nem à mão. Porque isso eu acho que fugiu um pouco do que eu gosto de fazer. Porque eu, atualmente, como muita gente do cenário faz, eu só pego um instrumental já feito, né? Ou um instrumental guia que eu vou mandar refazer. Eu abro minha DAW de gravação e eu vou gravando. É realmente isso. Pode parecer meio estranho pra algumas pessoas, mas como o pessoal do Geek é muito acostumado com isso, é bem rotina pra gente. Só... tô ouvindo aqui... o instrumental é um instrumental triste. Eu sei que a história dele começa com ele sendo abandonado pelos pais. Aí, eu fui abandonado pelos pais e continua. Entendeu? Tipo, você cria uma ideia na cabeça, só que pra mim é tão natural que eu só vou gravando. E às vezes eu gravo algo e falo, caramba, isso saiu legal. Isso saiu legal. Ontem eu fiz uma música, um refrão... em, eu acho que 25 minutos. Entendi. E só porque achei maneiro. Ficou legal, gostei da vibe e vai fazendo. Aí, depois disso, né, com a guia pronta, que é a versão antes, né, que não é a versão que vai pro público, a gente manda pros editores. Se for editar alguém, porque eu sei editar também, eu sei fazer AMV. Eu não sei MMV, mas o AMV padrãozão eu sei fazer, recortar e tudo mais. Então, manda pros editores. Atualmente um amigo meu cuida da direção. Eu mando pra ele e eu falo, arranje alguém pra editar. Alguém, arranja uma estética que seria legal. Ele, tá bom. Foi essa estética aqui, você gostou? Gostei. Ok, eu chamei tal pessoa, tá bom? Tá. Quanto que vai dar o valor disso? Vai dar tanto. Tá. Diz que dia tanto eu pago eles. Beleza. Qual é o prazo? O prazo é tal dia. Ok. Aí tem, tipo, caso eu... Atualmente, o meu beatmaker principal é o Luan do ML Studio. Ele é o que mais faz instrumental pra mim. Ele é o que faz os instrumentais do PJ. Acho que a próxima música do Link Mo foi ele que fez também.
ele faz pra algumas pessoas. A cena. Então, às vezes eu chego pra ele ideia. Cheguei com uma ideia. E se o instrumental fosse uma vibe retrô com um beat boom bap e não sei o que, e vai falando coisa. E ele, tem referência? Aí eu, tem essa referência aqui. Aí ele, tá. Me manda uma estrutura. Tal, estrutura tal, assim, assim, assim. Tá, beleza. Vou tentar te entregar até final da semana. Aí tá bom. Aí caso ele suma, manda mensagem, não esquece. Ou às vezes eu esqueço. Aí ele chega e eu pedi instrumental pra ele, nem lembrava. Aí eu vou lá, tá maneiro. Tanto que ele entregou 2 instrumentais de 2 músicas que vão ir pro meu canal já. E eu tenho que fazer. Que uma é da Guerra Invencível, que eu vou fazer. E o outro vai ser de Cyberpunk. Olha, spoilers, hein? Spoilers, hein? Vazou agora, né? Que vem, ó. Furo. Caiu o caminhão e vazou, gente. Vou postar do jogo de 2077. Aí eu vou... Vai ter participação, vai ser uma maneiro, vai... Entendi. Então, é isso. Aí, o meu maior problema é realmente escrever, porque eu tenho preguiça. Então, pra mandar pra legenda ou pros próprios editores é um horror. Porque tem que ficar me cobrando. Manda a letra. E eu... Tá, já mando. Aí passa 2 dias. Manda a letra. E eu... Tá, vou mandar. E eu escrevo tudo bem rápido assim, mano. Tá aí, ó. Aí junta tudo, né? Eu faço a gravação final. Mando pra quem for mixar pra mim. Produtor. Seja pro Dedé, pro LBK, seja pro STJ, seja pro HMZ. Agora eu tô aprendendo a mixar também, tá? Então, é isso. Aí uma pessoa entrega, outra entrega, e junta tudo e lança. É isso. Entendi. Então, não, desculpa, pode terminar. Pode? Não. Eu só ia falar que... a única coisa ruim é que geralmente eu mando pra legenda bem tarde. Então o Kaique tem que fazer só não diz que é pra hoje e eu... Pra amanhã. Bora trabalhar aí, Kaique. Ficou a cobrança ao vivo aqui, né? Ficou ruim pro Kaique agora. Ficou feio pra ele, hein? Ficou pequeno. Como eu ia falar. Agora, pra você que acha que a vida de designer... Quando comentou a vida do artista, só gravar música, você já tá aí, bolinho. ó. É um bolinho, cobra prazo, vê time, alinha coisa, mas que é isso, a vida é empresário, a vida do artista hoje é empresário, entendeu? É dono de uma empresa, né? Eu tenho que pagar, né, e tudo mais. Hoje você se vê como uma cantora ou como uma influencer? Porque você trabalha nas 2 áreas, né? Mas não responda agora, porque a gente vai pro intervalinho e volta já. Está cansado daquelas mesmas lojinhas de produtos orientais, com pouca variedade, mas nada para fazer e sem espaço nem para andar? Então eu te apresento a Akiba Station, na Tomás Gonzaga, número 18, no coração da liberdade. A Akiba Station não é só uma loja, é um espaço de entretenimento otaku com figures, mangás, funkos, estátuas, além dos principais card games do mercado. E não para por aí. Só na Akiba Station você pode encontrar uma infinidade de influencers criando conteúdo ao vivo no Akiba Aquário, espaço para jogar card games com seus amigos. E se você pensa que acabou, nada disso, amigo. A Akiba Station também é a casa de eventos de pequeno e médio porte. Então não deixe para depois e venha você também conhecer essa nova experiência otaku. A guarda real é feita pra proteger o que mantém, e sob qualquer suspeita deveremos zelar também. Tanto eu seguirei obedecendo suas ordens, observá-las eu irei. Senhor Belos, não deixarei que toquem e prejudiquem a ordem. Puxa, garotinho,
gente, tô doente. Relaxa. Tá tranquilo. Poxa, garotinho, porque faz tanto esforço que por trás tanto sofrimento por não conseguir orgulhar. Me diga, tá feliz ou não tá? Tá dourado, é tão lindo, mas não há ao ponto de fazer você se... Minha cabeça está se enchendo por medo. Perseguindo, eu sei que isso aqui eu tô sentindo. Poxa, garotinho, porque faz tanto esforço que por trás tanto sofrimento por não conseguir orgulhar. Me diga, tá feliz ou não tá? Ao ponto de fazer você se orgulhar. Acho que o da Mac vai ser um pouquinho melhor. E estamos de volta com a KibaCast. Amigo, quem falou Ao que esse programa vivaço. também não é musical. Então, aí, ó. Quem sabe fazer ao vivo, já diria, E né? doente, tá? Ela fez isso por você aí na sua casa. Você que estava Então eu não sei reclamando. fazer ao vivo. Não, pô, que isso, imagina. Você que tava reclamando aí, nossa, tá demorando, eles estavam se preparando pra esse momento porque ela tá doente. E claro, também a gente tava comendo, ó, aqui na mesa aqui, não vai deixar a gente mentir. Desculpa, a gente tava comendo sim. Sim, pausinha pro lanche, galera. É isso. A gente que... Coitado. deixamos uma musiquinha também, mas deixamos uma perguntinha antes do intervalo. Isso aí. Certo? Hoje, você se vê como uma cantora ou como uma influencer, produtora de conteúdo? Pera aí, que minha garganta ardeu pra caramba agora. Toma água. Tem aguento, viu? Foi mal, gente. Acabei de sair de Brasília e voltei pra São Paulo. A mudança de clima me quebrou um pouco. Cara, é tipo assim, eu quero voltar a postar várias músicas. É uma vontade muito grande minha. Porém, eu quero aproveitar bastante das redes sociais pra divulgar o meu trabalho também. E pra que eu não seja reduzida a só o geek. Porque, querendo ou não, isso me prende muito, como posso falar? É realmente isso, me deixa muito presa. Eu não consigo fazer outras coisas. Você quer falar de outros temas também? Tipo, eu quero falar de outros temas. Eu quero, tipo, fazer um vídeo mostrando o que eu tô vestindo. Eu quero fazer um vídeo reagindo também. Eu quero, tipo, fazer, tipo, um videozinho de comédia. Eu quero fazer essas coisas. Eu não quero só ser só compositora, só cantora. Porque, de certa forma, eu tenho muito a que melhorar. Então, tudo isso é como se fosse uma caminhada muito longa que eu tenho que percorrer durante os anos. Eu quero continuar a fazer música, mas não sei se daqui a alguns anos, 1, 2, 3, 4 anos, se eu ainda vou querer continuar fazendo geek. Então, acho que preparação, né? Pra caso. Então, pra eu conseguir fazer outras coisas
que atualmente eu não consigo fazer só fazendo música pro Geek. Então, eu acho que os dois. Porque eu, querendo ou não, eu gosto muito do que eu faço. E é isso, comumente a gente fala aqui, vou repetir de novo, por trás da artista Dia existe uma pessoa que tem seus sentimentos, seus desejos, seus medos, gostos pessoais, e nada mais justo, legítimo do que você querer expressar isso via rede social, outra forma. Então sim, é outra faceta sua, assim, né, além da cantora. Acho que é nada mais natural e justo do que isso. O pessoal até mandou aqui, falou, calma, Dia, vou tomar água, toma água. Hidrate-se. Eu vou tomar. O problema, né? Acho que juntou a gripe com o nervosismo, aí ferrou tudo. Esse ar maravilhoso de São Paulo que tem aqui, né? Sempre qualidade top, né? Respirou a terra vermelha de Brasília e vai respirar a poluição daqui depois. Pois é, eu até gostei de ir pra lá, porque me lembrou minha casa, né? Porque eu sou lá onde é só mato. E tô aqui, tô 2 anos em São Paulo, acho que um tempinho lá foi o suficiente pra eu me desacostumar. Tanto que eu tô sofrendo muito com esse frio, eu realmente tô me sentindo muito friorenta. Mas eu falo pra você que é real mesmo. A minha mãe, ela mora em Florianópolis, né? E, tipo assim, ela mora numa ilha. Então, é claro que o clima, a poluição é outro, sabe? Quando eu volto pra São Paulo, eu sinto muito, assim, e é muito comum. Crise de rinite, gripe, essas paradas. Porque é outro clima, né? Sim, Conta pra gente, você tá fazendo show? Não. Ainda não. Ainda não. Alô, Oliver. Alô, Oliver, seu baixista. Alô. Eu já fiz show, mas, tipo, não foram shows meus. Eu cantei em eventos, né? Meu primeiro show foi num evento nerd que teve, que era Star alguma coisa, não lembro. Anime Star, eu acho. Ah, sim. Santos? Eu lembro do evento, não lembro onde mas eu lembro do evento. Esse nome não me é estranho. Foi o cara do baile de Konoha que me arranjou, né? Aí eu cantei lá no baile. Aí acho que nunca mais eu fiz. Conta pra gente como que foi a experiência de cantar ao vivo pra um público. Os bastidores, acho que é os bastidores. Como é que foi a preparação? Antes de você entrar, nervosismo, produção das músicas que vai cantar. Ensaio, conta tudo, você indica tudo. Os que eu cantei, eu não consegui fazer ensaio. Então foi só realmente indo e rezando pra Deus. Mas eu tava meio nervosa, mas depois, né, como o próprio Mosqui falou que os meninos ficavam nervosos também no show, era basicamente isso, depois pegava o ritmo e só ia. Então, eu não errei nenhuma música, eu não deixei de cantar nenhuma música, então foi bom a experiência. Obviamente, tinha pessoas que me ouviam lá, mas não era um público muito grande, mas todos que estavam lá cantaram bastante junto comigo, então foi legal, foi divertido. Essa parte que é a maneira, né, pô? E o pessoal acha que é difícil subir no palco, mas eu costumo dizer que o mais difícil é antes, cara. Porque o nervosismo que vem antes, você espera pra você subir, é muito mais dura, sabe? É um sentimento muito mais pesado, o ar fica mais rarefeito do que quando você tá lá no palco. Quando você começa a cantar, a fazer o que você faz em cima do palco, parece que os problemas foram embora, né? Sim, também a adrenalina, né? O corpo quente. Eu mesma fiquei, tipo, eu acho que é mais quando é mais sobre você mesmo, porque quando eu cantei no show do Vit, eu cantei 2 músicas, né, porque eu participei de 2 músicas do que ele escolheu pra cantar. Eu não fiquei nervosa, na verdade eu me diverti, eu acho que pelo fato de eu tava com amigos. A ideia de ter pessoas lá que são seus amigos te apoiando, eu acho que dá uma força a mais
pra tudo. Então, é legal, eu gosto da sensação, é bom. Entendi. E tem um comentário muito importante aqui, viu, Bruno? O Raven Neve falou aqui, não tem jeito, vai ter que ter show da Dia na Kiba. Ouviu, Augusto? Mano, você vai ter que dar um jeito, cara, você tem que dar um jeito. Se vira. Você vai ter que dar um jeito, agora já era. Problema seu, não vai ficar feio pra você, né? É assim que você resolve ao vivo, né? É a minha namorada que tá postando isso. Olha aí. Aí, ó, pô. E tá certa ela. Certíssima, tem que apoiar mesmo. E qual foi o seu maior show? Foi o do baile ou não? Foi outro? Foi, acho que foi do baile. Tinha mais gente. O do Anime Stars realmente foi só pra ter a primeira experiência. Foi mais questão de amigos, só os meus amigos que realmente estavam lá. Tipo, a maioria. E o legal do baile é que é um público-alvo, né? Isso. De certa forma, sim. O pessoal gosta. Então, Mas eu gostei muito de ver quando foi o show dos meninos, principalmente o show do Vit e tudo mais, porque foram pessoas que pagaram mesmo pra ver ele. Pessoas que queriam realmente ver o Vit. Então, e ver, tipo, a Akabe e o Ishida. Então, acho que é outro sentimento. Principalmente porque na música do Vit, eu participo da música mais famosa, né, dele, que é o Piseiro dos Feiticeiros. E eu que faço a Maki lá. Obviamente eu faço a Maki lá. Inclusive, acabaram de comentar isso aqui, ó. Spider-Man Geek comentou, dia cantando Piseiro insano demais. Foi o time, mesmo tempo, mantendo o time. Mas a minha parte, junto com a do Small e a da Jumatsu, são as 3 mais vistas da música, que é a do Megumi, a da Maki e a da Nobara. Então, foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu cantei alguma coisa que eu escrevi e todo mundo cantou junto. E todo mundo que tava lá sabia a minha parte, né? Então, foi uma legal, fiquei feliz. Como foi essa troca? Você chegar... É assustador você... É claro, você tá na sua casa, você tá produzindo uma música, você tem o comentário do público nas suas músicas nas redes sociais, mas ao vivo ali, você vê as pessoas cantando a sua música. É porque, tipo, o próprio Murilo, né? Que é o amigo meu que disse pra eu vir aqui. Ele falou com a gente uma vez, e ele falou, junto com o Juan mesmo, os dois falaram isso, que a Cena Geek não sabe o tamanho que tem. O pessoal não sabe o tamanho que tem. E quando eu saí da casa dos meus pais, que eu vim pra São Paulo, eu já tinha 200 mil inscritos, se eu não me engano. E eu não fazia ideia do quanto que era realmente 200 mil. Então, eu ainda tenho medo de sei lá, anunciar um show e não aparecer ninguém. Então, acho que cantar uma coisa com todo mundo cantando junto, acho que é um sentimento muito reconfortante. Entendi. E é interessante ele falar, né, que o público que não sabe o tamanho da cena, porque ela começou lá no primeiro bloco falando sobre alguns produtores de conteúdo que em menos de um mês chega a 500 mil de views e tudo mais, e você parar pra pensar que tem muito cantor mainstream de alguns estilos musicais que são menos populares, que não tem isso. Não, cara, além disso, é o próprio anime, assim, ó. Gente, tem banda de anime que faz música de anime que vocês ouvem aí e falam, nossa, a música da... Os caras não conseguem botar 30 mil no mês. Não consegue. O cara não tem 100 mil inscritos no canal. Bandas que estão por trás de gravadoras como Sony, gigantescas. Então, assim, esse é o tamanho da cena que a gente tá falando, entendeu, cara? É algo muito grande. Como eu falei, a questão de números... Tem canais no Geek que pegam... O próprio Seth, né? Ele... Em questão de números, ele deu mó rolê por causa que fizeram, né? Views mensais dos canais grandes de rap e tudo mais. E não colocaram set. Colocaram tal, se eu não me engano. Mas
não colocaram o 7, e o 7, acho que ele tinha mais views do que a Pineapple. Então, um canal de 4 artistas na época, que agora são só 3, né? Conseguia ganhar em visualizações de uma produtora enorme, uma gravadora enorme que nem a Pineapple, né? Então... os números das cenas, se contarem e verem realmente a fundo, são números exorbitantes. Até mesmo canais que não vão tão bem, que é o caso do meu. O meu também não tá indo tão bem quanto esperado, mas minhas duas últimas músicas tem... Uma tem mais de 200 mil e a outra tá quase 200 mil. Então, querendo ou não, são números grandes. É uma pena que a gente é resumido como youtuber pelo YouTube. A gente não é reconhecido como músico, né? Porque esse é um dos problemas da gente. Porque o nosso CPM é ridiculamente baixo. A gente recebe como youtuber mesmo. Então, enquanto um artista, sei lá, chutando, é um bagulho totalmente aleatório. Ganha, sei lá, $5 por tantas visualizações, a gente ganha, sei lá, 35 cents. Então é é meio triste pensar, porque e é ainda mais bizarro pensar que tem gente que ganha bem no Geek. Imagina se a gente realmente recebesse como a gente deveria receber. Então, os números são meio assustadores se for levar em consideração. O Brasil ainda hoje é um país onde o artista ele é muito mal pago se ele não é um artista mainstream gigantesco. Sempre foi. Isso até é uma pergunta que eu ia entrar agora. Talvez seja um pouco polêmica. Não sei se quer responder ou não. Polêmica aí, direção! Polêmica. Mas o que na sua opinião falta pra cena geek crescer, não crescer no sentido de número, mas assim, pela crescer na relevância versus o mainstream? Porque assim, sabe que hoje existe um mainstream de música brasileiro, que beleza, ele tá lá, só que como é que pra cena geek pegar um pedaço desse mainstream, o que falta? Falta uma gravadora nascer, alguém com influência, que consiga pegar as outras gravadoras, os veículos? Pô, acho que se uma empresa mesmo quisesse... Porque, falando bem na moral, a cena geek é uma mina de ouro. Sim. E... o pessoal não percebe isso. Empresas grandes não percebem isso. Exemplo. Uma gravadora. Ela não precisa pegar muita gente do geek. Se ela, sei lá, ela fecha só com o Oni. Só dela fechar com o Oni já é um bagulho gigante, porque o nome do Oni é muito grande. Aí vai e ela fecha com o Marquinhos. Ixi, são 2 nomes gigantes. Aí vai e ela fecha com o Daruí, que tem números absurdos. Então, tipo, de pouquinho em pouquinho, ia ser realmente muito lucrativo, acho que pra ambas as partes. E tipo assim, já teve gente que veio pra querer conversar com o Geek sobre... Acho que até mesmo a do Cid veio. Ele conversou comigo também. Só que, tipo, a gente não gostou muito da proposta, então a maioria não aceitou. Entendi. Mas eu acho que se fosse uma proposta maneira, que a gente realmente fosse agenciado, eu acho que poderia alavancar mais. Porque a gente é só um bando de moleque que faz música, mas não sabe muito sobre agenciamento, marketing e tudo mais. Então eu acho que se a gente pudesse ter... Uma assessoria. Uma assessoria. Business, alguém cuide do business. Tipo... focasse realmente em crescer ainda mais os artistas, eu acho que seria bom. Não, concordo. Achei que é uma coisa... que pega muitas cenas, né, cara? Passa por esse problema também, né? Tipo, com certeza. Tem potencial e aí tem esse impacto, né? Assim, não consegue uma agência pra rodar a coisa. Porque é aquilo, né? Você como artista, você vive assim, cara, não dá pra cuidar de tudo o tempo todo. Simplesmente não dá, porque é humanamente impossível. Então, como é que você vai editar vídeo, fazer música, cuidar das redes sociais, cuidar de propostas?
E tem que ter uma divisão de papéis, né? Senão a coisa fica inviável. Muita gente fala que, tipo... o próprio Juan já falou isso pra mim. Que era um... Pô... na época que existia a falecida URT, o que eu ainda era da URT, né? Eu, o Crono, o Taki e a Annie, que a gente saiu junto. Naquela época, acho que antes, na verdade, o Juan chegou pra mim, que é o Juan da Maximus. Ele falou que eu tinha mais potencial de conseguir trazer público através de outras coisas, como live e tudo mais, porque eu era mais carismática, de acordo com ele. Então, eu conseguiria utilizar disso. E era muito triste, porque tinha pessoas que só usavam o Instagram pra divulgar o novo vídeo. Sendo que, se você fizer de uma forma certa... Não que eu não faço. Mas se você fazer de uma forma certa, o Instagram é um ótimo meio pra você crescer seu trabalho. O Instagram é o TikTok, né? As minhas duas músicas mais virais são músicas que irritaram no TikTok. Que é o caso da Shinobu. A minha música da Shinobu é mais vista no TikTok do que minha música do Jotaro. E atualmente minha música da Shinobu tá com 3 milhões. Mais um exemplo que eu posso dar é uma das músicas atuais do Darui. Que é a música Eu Sou Seu Amigo, de eu não sei falar o nome do anime, mas é um anime que tem um cara que veste uma máscara e ele fala pra todo mundo que ele é amigo dele. E ele quer destruir o mundo. E uma partezinha da música hitou no TikTok. Não é Code Geass? Não é Code Geass. Uma máscara que o amigo enchei, tem vários. Aí vai ter... É esse aqui, ó, cadê? Complica. Vamos ver se pela imagem eu consigo. Vamos ver se eu tô bom de momento. acertar. É esse aqui, ó. Eu sei que o público aqui já sabe. Ai, qual que é o nome? Putz! É 20 alguma coisa. É que eu não lembro. 20th Century Boys. 20th Century Boys. É isso aí. Tá vendo? A gente passou vergonha aqui ao vivo, seu Bruno. Mano, não é difícil, cara. É difícil. Enfim. Se dependesse de você, a gente ia passar, né? Mas, enfim, eu tava aqui pra te salvar, tá, Bruno? Desculpa. Pertinho que eu vi a camisa do podcast, né? Enfim, uma partezinha da música... A música é muito boa. Inclusive, eu viciei muito na música. Mas uma partezinha... Ela hitou no TikTok. Que é a parte... Então vamos brincar assim. Eu tento destruir o mundo e você tenta impedir. Essa parte dessa música hitou no TikTok. Música em um mês tá com 3 milhões. 3 milhões e 200. É muito número. Qual a importância de estar em todas as redes sociais hoje em dia? Isso realmente ajuda muito. E é um dos motivos de eu querer focar tanto nisso. Eu não consegui ainda fazer nada porque eu tô doente. Mas a minha ideia é que eu com algum produtor, não sei, ou sozinha, eu faça que nem alguns influencers gringos fazem, que é tipo, uma roletinha, vou fazer uma música, vibe Ed Sheeran, falando sobre tal coisa. E eu acho que, querendo ou não, esse tipo de conteúdo traz muito pra você. Então, tanto que foi assim que eu segui muita gente no Instagram, porque foi o conteúdo que mais apareceu pra mim, e eu achei tão bom que eu comecei a seguir. Aí eu quero voltar com as lives, só que eu tô sem webcam. E é isso, eu quero ficar mesclando isso. Tipo, postar bastante conteúdo pra crescer. Porque, querendo ou não, se eu crescer ainda mais o meu Instagram e crescer o TikTok e tudo mais, empresas podem me ver e, querendo ou não, patrocínio é sempre bem-vindo. Então, é algo bom. O Danilo Matsumoto até falou, volta com as lives. Então tá aí o... Fica o pedido aí, registrado. Mas você falou, hoje em dia não adianta só mais a música, né? O artista, ele tem que fazer mais coisa. Tem que ser multifaceta. Essa era acabou, né? Tipo, essa era de só postar música e é isso aí, já foi. Hoje com a internet, você tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? E é maluco pensar nisso. Tem o lado bom e ruim da coisa, né? Exatamente isso. Você tem que ficar sempre mostrando o seu rosto. É. Essa era uma das coisas que o Juan puxava
a orelha de todo mundo na URT, quando ele ainda era o assessor da URT, que era um mostra seu rosto. Mostra o seu rosto. O seu rosto é o maior produto que você pode vender. Que é visto e não é esquecido. É a sua marca. É a sua marca. E realmente o seu rosto. Porque pessoas sentem mais contato, conexão se ela vê o seu rosto, se ela vê você falando com ela. Por isso que vídeos de autoajuda e tudo mais sempre é bem mais recebido se for uma pessoa falando e tudo mais, porque realmente a gente se sente mais conectada com a pessoa. Por isso que existe ao vivo, né? Fala, gente, se fosse pra ouvir música, a gente abria o YouTube e ouvia música, né? Abrir Spotify, tá tranquilo. Agora, no ao vivo rola conexão. Rola você ver quem é o artista, você vê ele interagindo. Então, concorda, assim, essa parada de... Infelizmente, hoje a rede já tá muito deturpada, ela tá muito mais cobrando frequência do que o que você quer dizer. Mas entra um pouco disso, você tem que mostrar um pouco a cara, né? E você comentou da sua música mais ouvida, que é da Shinobu, eu queria tirar uma curiosidade dela. Quanto tempo demorou pra ela sair do papel até publicar? Da primeira ideia. Na verdade, minha música mais vista é a do Jotaro. A mais vista no TikTok, que é a da Shinobu. Da Shinobu, certo. A da Shinobu foi que nem como qualquer outra música. Ela realmente foi como qualquer outra música. E eu demorei pra fazer ela, na verdade. Porque eu participo... eu participei na época de 2021, eu participei de muito vídeo. E um dos vídeos que eu participei era engraçado, porque especiais que a maioria dos especiais que eu participava irritava muito. E era... A construção da música era muito boa. Que eu participei de muitas músicas virais, né? Que são... Titãs Primordiais, do Oni... dos Hashiras, do WO. Que a dos Hashiras do WO tem... Não sei quantas views, mas tem bastante. 14 milhões, eu não lembro. É coisa. E... é que nem a mesma coisa, a parte da minha parte e a parte do Caos, que ele era do Sanemi e eu era da Shinobu, eram as partes mais comentadas da música. E eu demorei muito pra postar a música da Shinobu. E eu fiquei mano, vou postar a música da Shinobu. Só que eu demorei muito pra postar. Só que, tanto que eu fiquei será que eu posto e tal? E eu postei, tanto que minha música da Shinobu é lotada de referência à minha parte do WO. O próprio refrão beijando a borboleta é a minha parte da música do WO. Então... E foi engraçado, porque sempre tem gente burra. Cara, é muito impressionante como em todo lugar tem gente burra. Teve gente que foi no meu vídeo e falou copiou da WO. E eu fiquei cara, fui eu que cantei a parte lá. Do que você tá falando? É difícil. Cara, meu Deus, vocês são muito burros. Mas já teve... Sempre acontece isso na cena geek até hoje, de um artista fazer referência a alguma outra música e o pessoal dizer que tá copiando. E eu, cara... É referência, gente. Obviamente, na cena, hoje em dia, tem muitas músicas que são inspiradas em outras, né? Total. Tem músicas que é respostas pra outras. Gente, se a Adele foi processada Isso tá sendo dito pelo Bruno. Akiba e Raul não tem nada a ver com o que ele vai falar agora. Fala da Adele, vai. Se a Adele foi processada por plágio e tomou um processo por plágio, por que a gente não vai pegar... eu vou olhar essa música, me inspirar aqui... Gente, por favor, né? A música há muito tempo faz isso. O mais incrível, fala o nome da pessoa que processou a Adele. Que o nome? Quem foi o que processou a Adele? Complica, pô. Aí complica. Fala aí. Não, pode falar, pô. Pode falar. Não, mas aí não é segredo, saiu todos os sites de notícia, né? Não, pô. Foi o Martinho da Vila? Foi. E sabe esse aqui foi o cara que analisou o processo? Quem? O cara do guitarrista do Angra. Verdade, né? Olha aí.
Lembrando que qualquer coisa o Bruno responde aí pelas... Sei de nada não, coisa fale com o Oliver aí, isso aí. Vou falar seu nome completo pra ajudar no processo? Não, obrigado, tô tranquilo. A gente falou bastante de redes sociais, já aproveita, já fala quais são suas redes sociais pra galera que não conhece todas. Minhas redes sociais é dia.oficial no Instagram, dia underline oficial no Twitter. Eu tenho 2 Twitter, na verdade, porque eu tinha perdido o meu primeiro Twitter. Mas eu não uso mais o segundo. TikTok eu não tô usando, mas eu provavelmente vou ter que criar um novo. Twitch é dia-noite. Tudo com Y. Spotify é dia rapper. E nas outras plataformas digitais também. Olha aí, então. Anotou tudo bonitinho? Se não anotou, volta um pouquinho, anota. Pega. Pra não perder. Em todas as plataformas. Disponível em todas as plataformas, redes sociais e demais meios de comunicação. Falando em... Tem algum show ou evento em vista? Só o da Kiba. Só o da Kiba. Falando nisso, vamos fazer uma campanha aqui? Vamos preparar uma campanha aqui agora? Público, você que tá ouvindo, você que ama, a dia você que quer ver ela cantar ao vivo, tem o post desse programinha aí lá no @KibaCast, não tem? Tem o post lá. Segue lá no Instagram, @KibaCast. Tem o post do programa de hoje, tem a data lá na imagem, tudo bonitinho, a foto da dia. Comenta, hashtag Dia de Akiba. Dia de Akiba. Mas tem que escrever certinho. Hashtag DYA de Akiba, certo? Vamos apertar o Augusto, vamos mostrar que o proletariado é forte. Vamos apertar o Augusto, esse machista, a trazer a dia. O público quer, o público clama. Então, vá agora, @KibaCast no Instagram, vai no post, hashtag dia de Akiba. Fechou? Oliver, você quer arrumar essa treta. Agora você se vira, Oliver. O público vai mostrar pra você que ele estará aqui pra ver a dia. É isso. Queremos show. Queremos show da dia aqui. Queremos. Esse machista virou a frase. Queremos show do Augusto aqui. Queremos show do Augusto. Show do Augusto, perdão. Show da dia. Não, show do Augusto não quero não. Nossa, desculpa. Tacou aqui. Bom, lembrando, né, que a KibaCast está aqui todo sábado. Tivemos aí 2 semanas de Rap de Anime. Semana que vem, Bruno, vamos falar de evento. De evento de mangá LGBTQIA+. Bom, sei. A Popcom. Os criadores da Popcom, o Mário César e o Rafael Bassa, estarão aqui com a gente semana que vem para falar sobre o evento. Oi? Popcom. Ele falou seu Popcom, não é pop de popcorn. Popcom. É que falei rápido, gente. Falei Popcom. Acontece, galera. Desculpa, a gente ia passar rápido aqui. Mas enfim, o Mário César e o Rafael Bassa estarão aqui com a gente para falar do evento, que é um dos eventos mais populares, né? Que é sempre em junho. E ele vai falar pra gente como os melhores momentos do evento. Dia, obrigado pela sua presença, a gente adorou. Eu agradeço. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Desculpa a gente pelo Bruno. Gostei. Ó, gente, ganhei eu ganhei um Pikachuzinho. Olha aí, ó. Deixa eu ver se consigo dar um foco aqui. Eu vou tentar trocar por um Charmander, mas é isso aí. Aí, Augusto, troca pra ela por um Charmander. Dá pra pegar aí na câmera? Tá pegando. Aí, ó. Também disponível, cara, esse guerreiro aqui, não tem o gachapon aqui daqui, se você quiser vir à vontade, entendeu? Você que gosta de gacha, Akiba aqui é o lugar do gacha oficial. Você pode rodar gacha aqui na Akiba. Pô. Tem aquela experiência que só tem lá no Japão. Pois é. Traga pra você aqui em São Paulo. Exatamente. Lembrando, né, que nas próximas semanas tem bastante evento aí na Akiba. Tem mesmo. Tem coisas vindo por aí muito interessantes. Inclusive tem evento de dubladora. Dia 17, a dubladora da Buma Oficial estará batendo um papo aqui com uma palestra lá no 2º andar, falando sobre a sua carreira, momentos e outra. Só que é uma coisa muito específica, que é só pra maior de 18 anos. Esse é muito que é dublagem mais 18. É muito engraçado. Que inclusive o nome da palestra dela é Mais de 8 Milf. É o nome. É engraçado. É divertido. Então, se você curte aí o trabalho da dubladora da Buma e quer saber muito mais sobre a vida e obra dela, cola aí.
Cola aí. Fica sabendo aí nas redes sociais, tem lá no @AkibaEventos e @AkibaCast, você vai saber muito mais dos eventos que rola por aqui. Isso aí. Também. E também vai ficar sabendo do show da dia que a gente vai fazer esse show acontecer. A gente vai fazer campanha. É isso aí. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, pessoal. Sempre prazer estar aqui, sempre prazer falar de música, que eu gosto tanto. É isso, quero rolar mais vezes aí. Quem sabe agora vai vir mais uma temporada aí com outras pessoas. Talvez mês que vem eu apareça. Aí o Augusto falta eu tô aí. É isso aí, tamo aí. É isso aí, tamo junto. Tamo aí. Diego, mais uma vez, muito obrigado. A gente adorou. Foi incrível ter a sua voz aqui. E a voz deu uma descansada? Acho que sim. Se não der, tudo bem. Não, eu tento. Senão vai ficar passando um instrumental legal que o ML fez aí. Então, nós ficamos por aqui, mas vocês vão ficar com a Dia cantando. Até o próximo episódio. Tchau! Que é vergonha do Zen. Foi dito isso pelo fragmento. Quase sem energia seria tão ruim. Começou eu e minha irmã, sou conhecida como uma vergonha do clã. Mas o que faz o xamã é força e combate. Se eu ficar forte não terão metade do reconhecimento. Saiba que eu vou voltar. Meu objetivo é ser forte o suficiente pra esse clã de merda chefe me tornar escola. Então prepara a maldição nessa cara. Aqui exalo uma energia pesada. Bola invadida, ameaça tá clara. Cê tá aqui, essa nossa batalha. Desse cara, isso me dá tanta raiva. Mas me mande desculpa, isso foi minha culpa. Terceira nunca quis se tornar. Foi minha escolha, mesmo que se morra. Se lá não irá me perdoar. 31 de outubro, Satoru Gojo selado. O que tá acontecendo? Eu não consigo fazer nada. Solta essa arma, ei, solta essa arma. Não acredito que eu perdi em força física pra esse cara. A minha energia tá zero. Então venham que comece o massacre. Cova desse cemitério, não sou mais Zenin, agora sou Maki. São... Acontece quando a energia zerar, você morre. A minha energia tá zero. Então venham que começa o massacre. Cova desse cemitério, não sou mais Zenin, agora sou Maki. A restrição é quando começa a lutar. Então, quando zerar.